eu agradeço a dois homens de Deus, né, na minha jornada, que foi o pastor Reinaldo Silva Dias, um grande amigo, meu irmão, e o pastor Vicente Sabatino. Dois homens que me orientaram muito no momento de dor, no momento de, né, eu me perdi um pouco, né, na minha, no meu momento, naquele momento ali eu estava meio sem chão. Um me orientou e falou assim para mim, cara, em 2019, falou assim, cara, tu fala inglês? Eu falei, falo, então melhora o teu inglês. Começa a fazer muita atividade. Leia livros. Ele me deu 4 livros. Posso falar o nome dos livros? Claro, óbvio. Ele me deu um livro de Rob Roy, Operações Especiais, sob a perspectiva dos SEALs. Ele me deu um livro chamado O Poder do Hábito. Ele me deu um livro chamado daquele David Goggins, Nada pode me ferir. Nada Pode Me Ferir. Ele me deu um livro chamado Arrume Sua Cama. Ele me deu esses 4 livros. Eu comecei a ler esses 4 livros. Eu comecei a me ver nos 4 livros. Eu comecei a olhar para mim e me ver nos 4 livros. Eu falei assim, caraca, meu irmão, tem tudo a ver comigo. A partir dali, eu já comecei a entender. Eu falei, pô, esse negócio é diferente, irmão. E aí eu fui ter com o meu pastor, que é meu pastor hoje, pastor Vicente Sabatino, uma conversa muito franca com ele. Eu falei assim, pastor, eu trabalho em desenvolvimento pessoal. Um pouco mais para frente isso, né? Eu já tinha feito os cursos de PNL. Eu falei assim, eu quero estar na igreja contribuindo de alguma forma. E aí ele começou a me dar umas oportunidades e eu falava sempre de desenvolvimento pessoal. E eu ficava triste, chateado, que eu falava assim, cara, eu não quero ser um crente, um pastor coach ou um crente coach. Eu não quero, eu quero falar da palavra de Deus. E ficava com medo, né, de ser sobretaxado, de ser mal interpretado por quem estava ouvindo. E aí ele falou assim para mim, falou assim, cara, você segue nessa linha que você já tem capacidade, tem conhecimento, porque você não é pastor. Você está desenvolvendo esse lado. Não é ainda, você não é pastor, não é pregador, mas você já é um treinador. Então, o que você trouxer nesse nível, que conseguir encaminhar a pessoa para esse outro nível, você já está fazendo, cumprindo com o ID, pô. E a gente conversa muito sobre isso Eu também. falei assim, é isso. Inclusive, eu tive a oportunidade do dia 16 de junho de... Vou fazer essa pergunta, calma aí, eu vou fazer essa É, pergunta. Aproveitando aqui só para vocês entenderem como foi para você, porque quando você chegou você não queria falar, é. você ouviu do pastor Reinaldo que tu conta, inclusive a gente conta no livro Os Sete Atributos, que você falaria para muitas pessoas. Como foi essa experiência de subir ao palco, Ao né? púlpito. Ao púlpito, perdão. E não só falar de Deus, mas também levar coisas que a gente cria, ferramentas que a gente cria, ideias que a gente cria e que para mim é Deus operando, né? Porque para mim as ferramentas, como eu te falo, né? Para mim a PNL é de Deus, a neurociência é de Deus. É de Deus, pô. Deus E criou como, tudo, como pô. foi isso, cara? Como é que ali era a ratificação, a confirmação do que o pastor Reinaldo falava? Como é que foi a sensação? Ali é a ratificação do que o pastor Rinaldo falava, do que o pastor Vicente falava, do que outras pessoas que me conhecem e são cristãs falavam, do que o Claudinho, que é o nosso meu combatente lá, né, do BOP, que me chamou na época para poder, né, junto com ele, conduzir os cultos na unidade, falava, o que o Sanches, o que o Lira, o que o Damaso, o que os homens de Deus que hoje, né, caminho em comum comigo dessa visão cristã, falam. Cara, um dia você vai falar para muitas pessoas. E aí acontece o dia, né? Eu sou convidado pelo meu líder, pastor Gabriel, meu amigo, pastor Gabriel, líder dos Homens Vencedores da ADVEC. Eu sou convidado por ele para, no Congresso dos Homens, trazer algo nesse nível. Ele falou, Wallace, eu quero que você traga algo nesse nível, para que o cara olhe para dentro dele e, dentro da esfera humana, ele entenda algumas coisas que ele precisa, né, entender dentro do que você já tem de habilidade, que você já entrega, porque a gente já tem um know-how, a gente já tem uma autoridade no que já faz, e, logicamente, por ser cristão, alie isso à Bíblia. E aí eu fiquei ali junto contigo também, a gente construiu,
né? Um trabalho A própria muito ferramenta lindo, do caveirão aqui se tornou uma ferramenta que lá, é né? a da zona de conforto. Se tornou uma ferramenta e no dia 16 de junho de 2024, esse ano, Esse ano. eu fui convidado para falar no congresso onde tinham pastores como pastor Silas Malafaia, pastor Gesiel Gomes, próprio pastor Gabriel, né, pastores super renomados, e eu lá, o menor da casa, tive a oportunidade de falar sobre aquilo que hoje eu desenvolvo, aquilo que hoje eu trabalho. E não foi na condição de coach, foi na condição de cristão. Eu só usei a ferramenta que eu tinha para poder trazer um pouco de consciência, um pouco de entendimento para as pessoas, porque o homem o ser humano ele é tricotômico, né? É corpo, alma e espírito. Eles são interdependentes. Se você não trabalhar o corpo, que é o templo fica estragado, o espírito não habita, nem a alma habita. Se você não trabalhar a alma, que é o campo das emoções, você fica um cara que só vai velar pelo desejo, vai trabalhar em função da felicidade momentânea, Dos picos de dos felicidade, picos né? de felicidade. Que é o que leva a gente a fazer merda, destruir casamento. Exatamente, os picos de felicidade. Porque o espírito já está pronto, ele não precisa só ser treinado. Ele está ali te orientando, te dizendo: trabalha seu corpo, trabalha sua alma. Só que a gente, normalmente, naturalmente, a gente ignora essa parte, porque é a parte da espiritualidade. E o homem, naturalmente, ele não quer se submeter a algo maior do que ele, porque ele acha que ele tem capacidade plena de trabalhar sozinho, de caminhar sozinho. Só que o próprio Deus construiu a gente para sermos dependentes dele. Então, quando você entende isso e você fala assim, eu tenho que trabalhar nas três esferas. O desenvolvimento pessoal trabalha nas duas esferas, no psique, que é a alma, e no corpo, né? Porque através da clareza que você absorve com informações, você consegue ver que o teu templo precisa ser trabalhado. A glutonaria, nós cristãos temos uma dificuldade muito grande, né? A gente não bebe, não fuma, mas come muito e fica gordo e E fica mal e faz tão mal quanto, né? tão mal quanto, né, alguém que fuma muito. Você está destruindo o seu templo. E quando você entende que você precisa melhorar isso, você está ou não está contribuindo para o que Deus manda você fazer, que é trabalhar corpo, alma e espírito, né? É claro isso para mim hoje, né? Isso fica muito claro para mim. Então, trabalhar a espiritualidade no curso que a gente traz hoje, né, que a gente faz hoje, e desenvolver o comportamento, né, desenvolver o desenvolvimento, trabalhar o desenvolvimento pessoal na igreja, são duas vertentes que eu trabalho. Aqui eu trabalho de uma forma, trago um pouco de espiritualidade para dentro de um curso que é desenvolvimento pessoal. E na minha igreja eu trago um pouquinho de desenvolvimento pessoal para dentro do que é espiritual. Então, eu estou fazendo um paralelo. E aí, minha dúvida, eu falava sempre com o meu pastor, estou errado nisso? Ele falou assim, não, Wallace, desde que você não cometa nenhum tipo de heresia, É, desde que você não tire nem coloque nada dentro da Bíblia, você está fazendo o que um médico, psicólogo, de que alguém faria. E está tudo bem. Então eu falei, então achei o meu lugar. eu gosto de falar isso, né? Eu sempre que falo de Deus, eu não falo como um pregador, nada, eu falo como testemunho, porque como um ex-agnóstico ateu, pô, hoje toda a honra e toda a glória.